suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Essa fraternidade, esse carinho, esse amor não pode faltar no nosso meio. É um momento especial onde nós estamos vendo, confraternizando e observando cada rostinho nessa manhã. E que Deus venha estar nos dando cada dia mais essa sabedoria, essa direção para que possamos entender como é bom e suave que possamos compreender, amar uns aos outros. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com mais um cântico. Agora um solo da irmã. Não foi possível? Então deixa para daqui a pouco mais, tá bom? Irmãos, eu tinha falado agora há pouco sobre líder de ministério. Alguém tem algum aviso para dar? Meus irmãos, bom dia, paz de Jesus, amém? Igreja linda, todo mundo sorrindo, coisa bonita, né? Meus irmãos sorrindo, glória a Deus. Queridos, domingo que vem, sábado que vem, domingo que vem, nós estaremos empenhados na operação Jesus Transforma Novo Jockey. Alguns irmãos já se inscreveram, mas temos ainda 5 vagas. Precisamos preencher essas vagas. E precisamos que a igreja ore. É o trabalho da igreja lá em um dos campos da igreja, porque Deus dá vários campos, né? Então, nós estamos empenhados nessa operação Jesus Transforma, parceria com a Junta de Missões Nacionais. Os 30 kits já chegaram, as bolsas já chegaram. Agora falta os obreiros, não é? Continuarem se preparando e se colocarem à disposição. Mas hoje eu estou informando os irmãos que temos 5 vagas e pedindo à igreja que ore. Irmãos, é preciso oração. O campo não é fácil, né, pastor Oswaldo? Pastor Oswaldo, melhor que ninguém sabe que o campo lá não é fácil. Muitas igrejas no entorno, muita confusão, muita ideologia, pouca Bíblia. Então é preciso, meus irmãos, que realmente a igreja se empenhe em oração. Então eu peço que os irmãos, por favor, não deixem de orar essa semana, jejuem. Os irmãos que vão, jejuem, se preparem, peçam ao Senhor amor pelas almas perdidas, porque se não tiver amor, não adianta a gente sair daqui e ir para lá, não. Quem precisar de carona deve estar aqui 8h30 da manhã de domingo. Mas o treinamento começa sábado, às 14 horas, aqui com o missionário Sanderson e sua esposa, a irmã Ismaela. Vamos orar por esse casal também, que estarão nos liderando ali. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Oswaldo. Os irmãos, pastor Walter. Bom dia, pastor. Irmão, Jesus vai voltar. Gostei muito desse tema. E eu gostaria de estar vivo quando ele voltasse. E você? Gostaria por quê? Eu gostaria de ser trasladado ao invés de morrer. Mas isso é para poucos, tá, irmãos? Mas sinceramente eu gostaria de estar vivo, porque eu imagino que estou preparado para isso. Então não terei nenhum, não vou pedir os montes que caiam sobre mim. E você, está pronto? Está preparado? Esse tema lembra a nossa campanha, tá, irmãos? De missões estaduais. Vai terminar domingo que vem a nossa campanha. E nós não temos um alvo distribuído pelas organizações, temos um alvo geral para toda a igreja, e você deve diante de Deus decidir o valor da sua oferta. Então até domingo que vem nós temos a oportunidade de contribuir para missões
estaduais. A gente pensa que o Estado do Rio não precisa de ação missionária, mas precisa sim. Nós ouvimos domingo passado o pastor Cláudio e percebemos a necessidade que o Estado do Rio de Janeiro, embora seja um celeiro da obra missionária, como esse Estado tem necessidade de ação missionária. Então eu só queria lembrar isso, que domingo que vem encerra a nossa campanha e a gente precisa participar, tá, irmãos? Com orações e ofertas. Obrigado, pastor Oswaldo. Irmãos, são desafios que temos pela frente, sempre teremos desafios. O encorajamento vem do Senhor. Há uns anos atrás, o Novo Jockey era lama, poeira, buraco. Hoje ninguém vai sujar os pés, nem vai se empoeirar, fiquem tranquilos. Essa coragem vem do Senhor. Se Ele te chamou, quer dizer, Ele chamou todos nós, todos, seja lá a idade que for. Se você já é maduro o suficiente diante de Deus, maduro espiritualmente, para obedecer o chamado, esse ide por todo o mundo, é mais do que nossa obrigação. Fomos convocados para uma guerra. Essa guerra é uma guerra espiritual. O lugar lá, difícil, como disse a irmã Josineia, e eu estou apenas dando uma confirmação do que ela falou. O lugar é um lugar difícil, espiritualmente carregado. O inimigo já tinha ele como ganho. As nossas orações lá eram sempre assim. O Novo Jockey pertence ao Senhor. E agora com a vida do pastor Walter, falando sobre campanha de missões estaduais, o estado do Rio pode ser muito bem evangelizado, não é como o Rio Grande do Sul, mas é um estado também tenebroso, comemora datas que todo mundo sabe, datas que só o estado do Rio comemora, faz feriado com datas que só o estado do Rio comemora. Isso pesa sobre o estado do Rio, corrupção de governadores, todo governador. Os irmãos veem, é normal aparentemente, todo ano tem uma corrupção relacionada ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro depende muito de nossas ações, nossas orações e nosso avanço. É o contrário do Rio Grande do Sul. Tem igreja espalhada para todo quanto é lado. Você observa a comunicação, o rádio, televisão, mas é um povo que carece muito da presença de Deus. Então todos nós fomos chamados por uma missão especial, dada por Deus. Nós vamos, irmã Silvana, está certinho? Nós vamos estar sempre orando pelos trabalhos do Novo Jockey, ali também no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, para que o Evangelho expande, cresça e que alcance vidas ali. E pelo nosso querido estado do Rio, que mude esse cenário governamental e o povo se volte, se aproxime do Senhor. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico com a irmã Silvana. Bom dia, amados. Que Deus abençoe cada um. É preciso confiar no teu amor,
É preciso acreditar no teu poder. Deus é o mesmo, não mudou. Creia, você vai vencer. Deus fará tudo de novo pra você. Por maior que seja a sua provação, tenha fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. É preciso confiar no seu amor. Tenha fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. E Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, e Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Deus abençoe a irmã Silvana, que continue sempre assim com esse talento vindo de Deus. Irmãos, esse é um momento de dedicação, momento em que estaremos adorando ao Senhor. Vou chamar o irmão Edinho, que venha com a sua viola. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 9, para a nossa meditação. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 9. Está melhor, graças a Deus. Eu vou ler pela que está aqui. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer
pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. A entrega do dízimo, a entrega das ofertas, é por nosso coração uma gratidão a Deus. É por gratidão, não por obrigação. Nós entregamos ao Senhor aquilo que pertence a Ele, porque Ele nos dá muito mais. Ele nos dá além do que pedimos. É um Deus perfeito e se faz presente todos os instantes na nossa vida. Isso significa fidelidade. Fidelidade ao Senhor nos tira de nós a avareza. A fidelidade ao Senhor, a vontade de ver a obra crescer, ver o que nós temos alcançado, obras, a manutenção do templo, todas as áreas da vida espiritual na igreja, depende da fidelidade de cada um, irmãos. Então é isso que a palavra diz e mostra, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Ninguém impõe o valor. É aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Não com tristeza, é com alegria. É um momento de adoração. Eu quando falo sempre, quando o momento entregando aos dízimos e às ofertas, é um momento de adoração também ao Senhor. É um momento de alegria. E que cada um, e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que Deus venha estar abençoando a igreja e despertando cada vez mais no seu coração o desejo de ser também um adorador na entrega do dízimo. E lembre-se sempre disso, que a igreja sobrevive de acordo com a sua fidelidade. Que o Senhor tem estado abençoando, o Senhor não deixa faltar, o Senhor é um Deus presente e Ele nos dá com abundância, Ele nos dá com fartura, Ele está presente em nossas vidas a todo instante. Amém? Vamos adorar o Senhor agora com o irmão Edinho. Entregando os dízimos. Vou botar esse trem aí. Senão não tá bom mesmo, pode deixar aí. Tá bom. 219. Não te demores, amigo, te delongas assim. Jesus está pronto a salvar-te. Não ouves o seu vinde a mim. Aleluia.
despreza teu mundo os pecados, Jesus dá de graça sem par. Amém. Os irmãos entenderam a letra? A música é uma coisa só, agora a letra pega pesado, né? Ô, glória. Amém. Vamos ter um momento de oração. Pedir a irmã Guainá, mesmo aí mesmo, sentadinha, vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, exaltado, meu Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos deu uma noite de paz, tranquilo, dormimos e acordamos porque o Senhor nos despertou para estarmos aqui na tua casa, junto com os irmãos, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. O Senhor merece, meu Pai. Jesus, o nosso querido Salvador, é digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor. Se nós estamos aqui, ó Deus, porque Ele veio e nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados para apresentarmos diante de Ti como nosso Pai. Por isso nós Te louvamos. Abençoa o pastor Oswaldo na direção da Tua igreja aqui neste momento. Senhor, abençoa o pastor Josimar, onde estiver, esteja sob os Teus cuidados junto aos demais, Senhor. Pastor Walter está presente. Muito obrigado, meu Deus. E fica conosco, abençoando cada irmão presente e aqueles que não vieram, estejam nos seus lares guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já temos a revista nova do trimestre, que tem o título de Gálatas, a carta Liberdade. Nós vamos estar estudando nesse trimestre o livro de Gálatas. A lição de hoje é saudação e advertência inicial. Nós vamos estar chamando, as revistas estão aqui atrás, os irmãos depois podem levantar ali e pegá-las. Nós vamos chamar agora os líderes de missões respectivos, amigos de missões. Quem está na liderança do Amigos de Missões? Amigos de Missões. As crianças de 0 a 8 anos, aqui na frente com seus líderes. Alguém pode abrir a portinha ali, por favor? A porta lá está trancada. Irmão, acho que está trancada aí. Já vai abrir. Mensageiras do Rei, com a irmã. Meninas de 9 a 17 anos. Embaixadores do Rei, meninos de 9 a 17 anos. Não me esqueça dessa organização, Embaixadores do Rei. Uma vez embaixador,
Jovens, com a irmã Deise. A MCM vai ficar aqui. E os homens também. Então, a MCM e os jovens, a MCM e os homens vão estar aqui mesmo no templo. Nós vamos estar estudando juntos hoje a lição, a primeira lição. Irmãos, vamos todos ficar aqui juntos. Gálatas capítulo 1, versículo de 1 a 5, é o texto básico da lição de hoje. Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Amém? Diz assim o versículo 1: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo também mandam saudações a igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, autor de Gálatas, um homem destemido e corajoso. Mais alguma qualidade para Paulo? Tem muitas. Talvez o que falta das vezes em nossas vidas é a ousadia, a coragem que esse homem teve e de estar presente. Então, eu creio que se não fosse tão ousado e tão corajoso, não chegaríamos em nossas cartas. E aqui na lição nós vamos ver como que Paulo foi destemido e corajoso, indicado diretamente pelo próprio Jesus e convidado a ser apóstolo. Foi chamado diretamente por Jesus. Não foi como os outros, que foram humanamente por Jesus, quando foi convidado, selecionado, chamado um por um. Aqueles 12 lá atrás, aqueles apóstolos, tiveram a oportunidade de ver e ouvir o chamado humano. E Jesus estava presente naquele momento. Mas Paulo foi diferente. E por muitas vezes foi criticado por alguns que não sentiram verdadeiramente um homem como apóstolo, porque ele não teve, não andou, não viu, mas ele também teve a mesma experiência, e diferente dos outros, ele foi abordado por Jesus da caminho de aonde? Damasco. Todo mundo sabe dessa passagem.
e ele foi de uma maneira extraordinária impactado pelo Senhor. E dessa forma foi um homem escolhido por Deus, através de Jesus Cristo, para ser um dos apóstolos do Senhor. E ele pregava incansavelmente, falava com ousadia, com a coragem que falta em nós nos dias de hoje. Eu creio dessa forma. Se nós tivéssemos a mínima coragem, a vontade que Paulo teve, irmãos, o apelo que falta 5 pessoas para ir para o Novo Jockey. Se tivéssemos, mas a igreja revestida com o Espírito, com ousadia, não deixaria faltar 5 pessoas. A igreja toda deveria estar lá no Novo Jockey. Toda a igreja deveria estar no Novo Jockey. Porque foi um chamado, como eu falei, foi um chamado que foi feito para todos. A igreja deve abraçar esse campo de missões que ali está. E é um campo minado, espiritualmente minado. Alguns irmãos já viram um momento de guerra, filme de guerra, os soldados andando com cuidado para não pisar em minas terrestres. Ali é um lugar minado, ali é um lugar carente da presença do Senhor. E fomos chamados para isso, para ser soldados de Cristo. Paulo não tinha tempo ruim para ele, não tinha dificuldade para ele. A maioria das cartas que ele escreveu e chegou até nós, ele não estava em um lugar tomando uma aguinha de coco, debaixo de um pé de coco, na beira de um mar azul, ou verde, clarinha, água, maravilha, aquela areia branca. Não estava ali comendo lagosta, não. Ele estava acorrentado, preso. Ele era chicoteado, ele era humilhado, ele tinha dificuldades, mas mesmo assim, essas cartas, essa ousadia, obrigado, fez com que essas cartas chegassem até nós para um motivo de encorajamento. Hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, palavras de Paulo. Hoje devemos também, da mesma forma, falar com ousadia, com coragem, da mesma forma. Hoje Cristo vive em mim, eu preciso fazer mais alguma coisa. O que eu tenho feito é pouco, para com tanta gratidão, tanto carinho que o Senhor tem tido comigo. Então, essa carta inicia com as saudações de Paulo, mostrando que ele foi chamado não por homens, mas pelo próprio Jesus. Repetindo aqui, ele fala no versículo 2, vamos ler de novo o versículo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas diretamente por Jesus. Ele foi escolhido para ser um apóstolo do Senhor. Depois da morte de Jesus, depois que o Senhor Deus ressuscitou o seu Filho amado, ele foi chamado. E quem era Paulo? Um perseguidor, um zombador, um escarnecedor, mais um homem muito culto, muito inteligente, sabedor das leis, era um excelente de conhecimento, tinha um conhecimento da lei mosaica, e ele vivia de uma maneira lá no alto. Era um grande homem importante da época, mas tinha isso, ele vivia perseguindo. E no momento em que ele ia para aquela cidade, que todo mundo sabe, Rio de Janeiro, né? Não? Irmãos, eu gosto da escola, sentadinho na sala, porque a gente interage. E aqui eu só falo direto, ninguém consegue interagir, só a irmã Guainá por enquanto. Então, ele estava indo para Damasco, estava indo de jatinho, de avião, de navio, mas ia galopando também, num sol escaldante. Ele e mais alguns que com certeza estavam cientes de que iam prender cristãos. Mas nesse momento, Jesus
fala com ele, como fala comigo, como falou com os irmãos, como falou conosco. Mas ele falou de uma maneira tão clara com Paulo, que ele mandou luz que era mais forte do que o sol, e fez com que ele caísse do cavalo e perdesse a visão, e ouviu aquela voz: que me persegues? Por que você anda tão longe de mim? Por que você ainda não se despertou para observar que eu estou no controle? Por que você anda tão ansioso? Por que você fica tão longe, mesmo sabendo, mesmo sendo um crente à vida cristã, mesmo sendo um crente batizado? Por que você anda tão longe? Por que você me persegue? Por que você não duvida do meu poder? É o que o Senhor fala para nós nos dias de hoje. Ele não fala para nós como falou com Paulo, mas ele mostra para nós, através da palavra, por que nós perseguimos, ou duvidando de algum poder que ele tem sobrenatural sobre nossas vidas. Por quê? Somos chamados de crentes, mas muitas das vezes duvidamos mais do que um não crente. E vivemos dentro da igreja, e vivemos aprendendo o que a palavra de Deus tem nos mostrado. Devemos pôr a nossa fé em prática, irmãos. Podemos cair, mas levantamos. Podemos passar aflições, mas passa. Podemos passar dor, mas ela passa. Podemos passar dificuldade financeira, mas ela passa. Tudo passa. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fala para nós, como falou para Paulo, nós devemos crer dessa forma: eu estou convosco todos os dias. E muitas das vezes nós desesperamos, ficamos aflitos e atemorizados, descrentes, crentes muitas das vezes aflitos, nervosos, apáticos ao que está escrito, o que o Senhor Jesus falou. E ele falou para Paulo: por que me persegues? Por que você não para de me perseguir? Paulo, Paulo. Aí, ao invés de você ouvir o nome dele, Paulo, Paulo, ouve o seu nome, Oswaldo, Oswaldo. Por que você é tão descrente diante de tudo que você tem observado e visto que eu tenho feito? Ele falou claramente, ele não é para mentir, irmãos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não está só 24 horas, ele está o tempo todo. É o tempo todo conosco. Então, por que ficamos aflitos, apáticos, atemorizados? A responsabilidade que ele mesmo passou para mim e para você: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Passou uma semana, a semana que passou, alguém falou de Jesus para alguém? É importante isso, não podemos perder tempo. Como o pastor Walter acabou de falar sobre a campanha de missões, que a campanha é pautada na volta de Jesus. E todos nós sabemos e sentimos que Ele está voltando claramente. E como vai estar as suas mãos? Como vai estar as suas mãos? Eis-me aqui, Senhor. Temos ouvido, falado de tantas grandes coisas que o Senhor tem feito, mas às vezes ficamos acorrentados e presos no nosso dia a dia, na nossa falta de tempo, na nossa falta de coragem. Muitas das vezes estou cansado, cheguei do trabalho cansado, e aí eu não vou hoje. Amanhã tem visita na minha casa, e muitas desculpas que colocamos diante das dificuldades, das lutas que temos. Nós não vamos passar mil maravilhas, porque tivemos a oportunidade maravilhosa de aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Não, pelo contrário, travamos uma batalha, e a vida toda do cristão é guerra. Mas Jesus vem diretamente para nós, nos encorajando e falando: no mundo tereis aflição. Ele não mente, ele não mentiu, ele nos encoraja. E a Bíblia fala: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
E Paulo caiu do cavalo. Teve que cair do cavalo. A luz era muito forte. A claridade foi forte demais. E ali em diante, ele foi convidado a chegar numa cidade. E aí, de acordo com o que ele viu e creu, ele fez o chamado de Deus e aceitou o desafio que foi lançado sobre a vida dele. Temos uma função por Deus. Paulo largou tudo. Paulo teve um amor infinito pela palavra, pela obediência, por fazer o bairro dele ser salvo por Jesus. Você já imaginou o Novo Joque salvo por Jesus? Antes era só Paulo para falar para toda a região, aquelas viagens missionárias que ele fez. Quantas igrejas ele organizou? Um homem, é o nosso super-herói evangélico, podemos falar assim. Sem contar, claro, que Jesus é muito maior do que todos. Mas, dando exemplo de um homem mortal, comum, Paulo também sentia dor, Paulo também ficava desanimado, Paulo também talvez não tinha um shopping boulevard para visitar, Paulo também não ficava diante da televisão, né, vendo Netflix, que nos toma um tempo terrível. Paulo também não ficava preso a novelas ou futebol, como nós temos hoje, esse parasita que atrapalha o crescimento da vida cristã. É a verdade. O que nós temos hoje é muitas das vezes o desânimo, a apatia, o cansaço, o desânimo, desculpa para tudo. Se Paulo tivesse o que nós temos hoje, não chegaríamos a ter essas cartas que chegou em nossas mãos. Então, o exemplo que Paulo deixou para nós é esse: arregaça as mangas e fale, pelo menos para uma pessoa, durante uma semana, de Jesus. Não fala de religião. Religião não salva. Eu sei, todo mundo sabe que isso não salva. Fala de Jesus. Semana passada eu encontrei com um amigo que há muito tempo eu não via. O nome dele é Henri. Eu trabalhei com ele no RON 7. O RON 7 já acabou, todo mundo sabe, há muito tempo. E eu falei de Jesus para ele. Eu esqueci que falei de Jesus para ele. Encontrei com ele agora há pouco, num outro supermercado ali, Barcelos Atacadista, no Parque Imperial. Ele fala para mim o seguinte: rapaz, se eu estou... Eu perguntei, e está firme na rocha? E Jesus é rocha. Ele falou, claro. Rapaz, sabe por que eu estou firme na rocha? Porque um dia você falou de Jesus para mim. Irmãos, falar de Jesus para alguém é um privilégio, uma honra para nós. Ele está na igreja, firme na igreja. Não perguntei qual é a igreja, mas está firme na rocha. Então não é perca de tempo. Onde você estiver, você fala do amor de Deus. Essa mensagem vai voltar vazia. Lá no Novo Joque, eu cheguei ao ponto de falar para as pessoas o seguinte: não vamos convidar mais adultos para vir para a igreja. O que houve? Por quê? Não. Vamos investir nas crianças. A criança é o nosso alvo. Trazendo as crianças e sendo bem atendidas, a maioria dos pais, a minoria ia até o portão para pegar as crianças. Até nisso, que as crianças, né, ficavam diretamente entregue e confiando em nós. A responsabilidade é muito grande. E as crianças iam, a minoria dos pais iam lá pegar. Assim aconteceu com vários que estão lá hoje, que alguns, depois da pandemia, falar a palavra diretamente, clara, relaxaram, se esfriaram, como muitos. Mas uma família que eu me lembro hoje, levava as 3 meninas, iam para a igreja, e a mãe ia até o portão apanhar, 2, 3 vezes. Na outra eu chamava, pode entrar, fica à vontade. Ela foi entrando timidamente, ficou, ouviu a palavra, aceitou, foi batizada. O marido também da mesma forma. E assim, a família toda alcançada com trabalho com criança.
Então use a sabedoria que Deus vai te dar, falar para alguém do que Deus faz na sua vida. Deus tem feito alguma coisa na sua vida. Você pode lembrar. Está faltando alguma coisa em casa? Está com saúde? Está unida a família? Isso aí é bênção. É bênção nos dias de hoje. Então continue observando o que Deus tem feito na sua vida e não desanime por circunstâncias que temos passado. Então pregue a palavra com ousadia, fala mesmo. Não seja enjoado. Ser enjoado é uma coisa, né? A pessoa não quer ouvir. A palavra de Deus é pérola e não deve ser jogada para qualquer lugar, para qualquer um que não queira. Não quer, é uma condição que a pessoa quer. Todos nós tivemos a oportunidade de escolher. Eu escolhi Jesus. Os irmãos escolheram Jesus. Mas tem gente que não. Preferem continuar na imundície do mundo. Mas temos até que é assim devemos respeitar. Sabe por quê? Porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Ele me deu a liberdade de escolher. E eu escolhi o melhor. E os irmãos escolheram o melhor. Mas tem aquele irmão, que eu falei o nome dele agora, Henri. Olha só, deu branco na minha mente. Henri. Eu falei de Jesus no trabalho. Ele foi consciente, ele foi sábio, e essa palavra continuou crescendo no coração dele, e ele procurou uma igreja e foi, ouviu, aceitou Jesus. Foi através de uma palavra dentro de um trabalho. Então não devemos desistir. E assim era a vida de Paulo. Assim era a vida de Paulo. Muito mais dura do que a nossa. Ele nunca desistiu. Ele sempre estava encorajado. Como eu falei, acorrentado, dos pés e mãos. E pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, chegou a ele papel, não era, né, mas alguma coisa que ele escrevesse. A BIC não existia naquela época, mas ele escreveu cartas, evangelizando, passando para nós o que devemos fazer, as palavras de coragem. Isso também serve para nós, nos encorajando e fortalecendo a nossa fé, a não desanimarmos por circunstâncias que temos. Fale do amor de Deus, fale o que fez Jesus na sua vida para alguém. Não deixe passar vazio, porque o Senhor, Ele vai cobrar isso de nós. Mais cedo ou mais tarde Ele vai cobrar isso de nós. Se aquele seu amigo de trabalho, se aquele seu vizinho partir e chegar lá em cima, né, sentido figurado, e falar, você nunca ouviu falar de Jesus? O seu vizinho do lado ali, Enoque, não falou de Jesus para você? Desculpe, irmão Enoque, está dando exemplo do irmão. Foi a intimidade que nós temos de falar dessa forma. Enoque não falou de Jesus para você? Falou, mas eu não acredito. E você? Você é vizinho do pastor Oswaldo? Ninguém falou de Jesus para você? Olha, eu sabia que ele era crente pelo comportamento, pelas atitudes dele. Talvez ele tenha me convidado, mas eu esqueci, não dei crédito, não valei. Então tá. Então é dessa forma que o Senhor vai nos mostrar o que devemos fazer na nossa vida espiritual. Você já está salvo, você está com seu nome escrito no livro de vida. Tem que cuidar dessa vida, regar sempre, cuidar dessa plantinha aí, chamada salvação, mantê-la viva, com alegria, vir para a igreja com alegria, cantar, seja lá o tempo que for, chuva, o sol, o frio, o calor, com sede, com fome, não importa, Jesus está no controle. Então, irmãos, essa foi a introdução da revista. Eu não fico muito preso à revista quando eu estou junto com os irmãos na sala. A gente conta experiências baseado no estudo. Mas nós temos observado que surte muito mais efeito. A revista é para você estudar em casa. E aqui a gente debater, grifa em casa, o que você não entendeu, lê de novo, mas traz para aqui a dúvida. E esse pontinho aqui embaixo é para se ler, leitura diária. Aqui não está só de enfeite não, leitura diária, segunda, sexta, sábado, domingo, e vai. Então a participação na escola dominical, na minha opinião,
é baseado no texto base da lição. Aqui apenas a saudação e advertências inicial do início desse texto que lemos. Eu vou picotar a revista, vou ler alguns pontos que eu achei de suma importância para que nós pudéssemos estudar junto aqui a revista. Se formos arrebatados, como o pastor Walter falou aqui agora há pouco, né? Seria ótimo ser arrebatado. Ele está voltando para buscar a igreja. Mas se for o tempo nosso de nós formos dessa forma, vai ser uma honra para nós. Vai ser uma honra. Mas da forma que for, não importa. Nós temos a certeza de que vamos, né? Nós temos a certeza de que vamos. Vamos experimentar, porque Jesus experimentou a morte. É triste, é duro falar, mas é a realidade que temos que enfrentar. Fala e não te cales. Temos que aproveitar o máximo. Alguém quer comentar? Eu sei que fica difícil assim, né? Não sei se está transmitindo, mas se alguém quer comentar alguma coisa em relação ao que nós vamos começar agora, sobre a vida de Paulo, sobre o que aconteceu. Ele teve um chamado especial de Deus, através de Jesus Cristo, no caminho de Damasco, todo mundo já sabe. E nós também tivemos um chamado parecido com o dele, que nós escolhemos. Mas vamos ler um ponto aqui na revista, primeiro ponto, o título, Paulo se manifesta. Paulo inicia a carta, como de costume, apresentando-se e validando sua autoridade diante da comunidade. Ele esclarece que apóstolo, no sentido de enviado, não se limita apenas a um fundador da igreja, mas valida seu ofício. Paulo sabia que fazia parte de um grupo especial escolhido por Jesus. Os 12 apóstolos escolhidos durante o ministério de Jesus na terra, e ele, Paulo, de Damasco,
pelo próprio Cristo glorificado. Atos capítulo 9, versículo 9, de 1 a 9. Muitos questionaram seu chamado, já que ocorreu após a morte e ressurreição de Cristo. Para defender seu ministério, ele afirma: não da parte de homens. E continua: nem por meio de homem algum. Que palavra forte é essa? Que palavra corajosa de Paulo. Ele foi censurado por alguns, mas ele foi chamado por homens, ainda foi chamado pelo próprio Jesus. Que vale. Ou aqueles 12 lá atrás, quando ele pessoalmente chamava. Olha que significado tinha para Paulo esse convite de Deus. O ministério de Paulo era a obra do mesmo Deus que ressuscitou Jesus. E sua mensagem principal era que Cristo está vivo e recebeu todo o poder do céu, diferente de hoje, onde muitos se intitulam apóstolos consagrados por pessoas ou denominações. Sabem muito bem do que o autor da lição falou aqui. Paulo era um verdadeiro embaixador com credenciais divinas. Os irmãos sabem que nós todos somos rei. Não são só aqueles meninos que são. Então Paulo deixou para nós esse legado, de sorte que somos embaixadores do rei. Nos versículos seguintes, Paulo afirma que está sozinho, e todos os irmãos todos os irmãos que estão comigo. Provavelmente eram pessoas que Paulo havia doutrinado e capacitado para a vida cristã. Em outras cartas conhecemos Silas, Timóteo e vários colaboradores, alguns chamados de companheiros, mesmo sendo apóstolo. Paulo não atuava sozinho. O ministério não pôde ser desenvolvido sem ajuda mútua. Companheirismo, presença e apoio aos fundamentais para o sucesso de qualquer ministério. Não, o pastor não pode ficar sozinho na igreja. Não, ele precisa do apoio de toda a igreja, para que ele possa para que a igreja cresça, para que tenha um sucesso. Não pode ele não consegue viver sozinho, como mesmo aconteceu com Paulo, e ele estava falando aqui, ele teve companheiros, teve pessoas juntos do lado dele, apoiando o seu trabalho. 2. Graça e paz em Cristo. A saudação de Paulo é notável por seu profundo tríplice teológico: graça e paz da parte do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja duas bênçãos em suas saudações, destacando que a principal fonte de ambas é Deus, o Pai, e Jesus Cristo. A graça é um presente celestial imerecido. Graça, todo mundo sabe que é um favor imerecido que muitas das vezes nós temos recebido. Todas as vezes recebemos a graça do Senhor. Eu não mereço, mas eu recebi. A principal delas é a nossa salvação. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia infinita, nos deu através de Jesus Cristo, do reconhecimento do nosso pecado, que nos impediria de entrar no céu. Sem Jesus não podemos fazer nada, nem muito menos ter o nosso nome escrito ali no livro da vida. Salvação só em Jesus. A graça é um presente celestial imerecido, representando o favor divino através da morte de Cristo como substituto pelos nossos pecados. Essa graça oferecida por Deus Pai
e Jesus Cristo evidencia a harmonia divina. A saudação enriquecida com a graça destaca a sua importância na mensagem cristã. Nós pregamos, nós falamos para as pessoas do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, as graças, as misericórdias, as bênçãos que temos recebido, cura, abertura de portas de emprego, a união na família, a saúde espiritual de cada um. É mediante a nossa busca e é mediante o que temos recebido de Deus. Isso tudo chama-se graça. Isso tudo vem do Senhor e que nos dá força para sobreviver dia após dia. A graça é o pilar fundamental da nossa fé, diz o autor. É o pilar fundamental da nossa fé. Se nós não tivéssemos o que temos recebido, todo mundo aqui tem uma experiência. O que te mantém firme na presença do Senhor? É o dia a dia, é o seu dia a dia com o Senhor. É as bênçãos que você tem recebido. E talvez ainda pela fé você tenha esperado. Porque só esperar no Senhor. A nossa esperança sempre está viva. Eu sei que um dia teve uma irmã que orava para o seu marido aceitar Jesus durante 30, 40 anos. E ela continuava orando. E ela continuava orando. E ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ela orava por ele, para que ele pudesse vir a estar na presença do Senhor. Eu lembro que ela falou isso ali na saída. José Augusto, é você mesmo. A irmã falava, eu estava orando por ele há muito tempo. No dia que você aceitou Jesus, eu estava orando por ele. E ele aceitou Jesus. Todo mundo sabe quem é José Augusto, né? Mais conhecido carinhosamente como Juca. E eu não me esqueço até hoje do que ela falava, do que ela falou naquele dia que ele aceitou Jesus. Gente, eu orava por ele durante 30, 40 anos. Um tempo, não sei. Mas eu não me lembro de... Quanto? 10? Ah, tá. Você tem experiência própria. Nunca desistiremos do nosso alvo, do nosso objetivo. Se desistir, é sinal de descrença. Eu também tenho orado por uma pessoa especial. Já veio na igreja 2 vezes. O inimigo tem prendido ele no mundão. Eu o amo muito. Todo mundo sabe quem é. Teve aqui domingo retrasado, teve domingo passado. Eu não convidei. Eu só tenho orado. Eu não convidei, mas ele veio por conta própria. Aí eu fiquei, gente, o poder da oração é inexplicável. Como ninguém explica a Deus, é dessa forma. Você tem alguma pessoa que você ama e que quer ela de volta, ou que quer que ela venha também ser um adorador, continue orando. Se seu marido ainda não está na igreja, eu já falei de Jesus para ele, ele sabe disso, e ele é um cara excelente, só está faltando isso, dar o primeiro passo. É um cara excelente. Eu esqueço o nome dele, eu chamo de Barbeiro, tem um apelido lá, Sorriso. Olha só, olha o apelido dele, Sorriso. Se ele ficar junto com o Alex, então, vai virar um sorrisão. Então, tem alguém que você acha que é impossível? Não tem como. Continue orando, continue pedindo, continue falando com Deus. Não desista nunca. As irmãs que oram pelos seus maridos, os pais que oram pelos seus filhos, e assim vai. Então, é uma graça maravilhosa receber de Deus essa resposta. Porque Ele sabe do nosso coração, do nosso interior, Ele sabe da nossa necessidade, sabe da angústia que é ver alguém que você ama, com a proximidade da volta de Jesus. Vai ser um dia triste para muitos, tá? Não vai ser um dia só de alegria. Vai ser um dia triste também para alguns da igreja, que vão ver seus entes queridos, seus parentes, seus colegas, seus vizinhos que você ama, não sendo chamado, não entrando pela porta estreita, abandonando tudo. Então vamos continuar orando.
A oração é a força que nos move. Continuando aqui na revista, a paz vai além da ausência de conflito, representando a harmonia, a reconciliação com Deus, uma relação restaurada e pacífica com o Criador. Paz não existe em lugar nenhum. Paz só em Jesus. Paz só em Jesus. O mundo pode oferecer rumores de paz, momentos de paz, mas a nossa não, a nossa é permanente. A harmonia, a paz, o momento espiritual que vivemos dentro do nosso lar. Os vizinhos nem ouvem a nossa voz, nem sabem que tem alguém em casa. Para saber, tem que chamar. Um vizinho, muitas das vezes, me falou uma vez, o seu testemunho é esse. Não ouço voz de ninguém aqui. O crente não pode dizer que está em casa com a sua voz elevada dentro de casa, né? Não é normal. O vizinho do lado está ouvindo, estão alterando a voz um com o outro. E essa paz que nós proclamamos, essa paz que nós divulgamos, como é que o vizinho está vendo isso? Você alterando a voz, o vizinho sabendo que você está em casa de acordo com a sua voz alta, acelerada. Olha só. Porque, na realidade, nós temos dentro do nosso lar. Porque se não tiver no nosso lar, como nós vamos falar? Então, a pessoa vai para casa dele, você fala isso aí. Eu vejo, você ligar para o seu marido, ligar para o seu filho, né? Ligar para o seu vizinho, discutir com o seu vizinho. É isso que nós temos que ter força. Porque quando Jesus já você vai ver quanto tempo está feito ou não. Se eu não percebeu, você vai ser muito mais. Isso aí. Então vai ser assim. Nós temos que ter certeza de que nós sofremos as perseguições não é por ele ser assim assado, mas por Jesus. Agora você se você sofrer, que você é ignorante, você briga com todo mundo, isso você acontece. Com Jesus não. Porque muitas pessoas pensam assim, nós estamos perseguidos, porque eu disse, mas por quê? Vai ver, porque é alguma coisa. Então, a perseguição que Paulo fez não era por uma pessoa, mas por ele, né? Voltaram, mas quer dizer, mudou. Mudou. Seu comportamento, como a maneira que ele reagia, mudou. Aí mudou o povo Fica. Reflete de uma maneira diferente lá fora. Quando as pessoas veem mudança na sua vida, ela vai te cobrar. O que aconteceu? Você não era assim. Você não era assim. Está estranha. Está parada. Não. Deixo minha paz e a minha paz vos dou. A minha paz é diferente do que o mundo tem dado aí. O mundo não dá paz. O mundo dá momentos de paz. Momentos de alegria. Momentos que passam. Tem muita gente muita gente lá fora, tá, gente? Muita gente se estraçalha na bebida porque o time perdeu. Se estraçalha na bebida porque o time ganhou. Olha a ignorância. Então, tem coisas que o mundo tem oferecido para aquelas pessoas lá fora que vivem no mundo da ignorância, longe da verdadeira paz que só Jesus Cristo pode dar. Então, a verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus. A
possibilitada pela obra de Cristo. Buscar a paz verdadeira envolve se aproximar de Deus e vivenciar essa relação de harmonia e reconciliação com Ele. Só nos aproximando dEle é que nós vamos ver as consequências maravilhosas que são. Se aproxima de Deus mais e mais. Eu sei que todos nós aqui temos momentos que nós nos apegamos, nos ajoelhamos, estamos lendo a palavra, estamos em oração, e aí você sente aquela paz interior que é de cada um, é para cada um, é especial, porque Ele nos mostra como acontece. Relação entre Deus, Pai e Senhor Jesus Cristo. Podemos observar que não é por acaso que Paulo faz menção de Deus e Pai 3 vezes nessa saudação. Sua mente estava voltada para uma igreja família, tendo Deus como Pai de todos os seus filhos como irmãos. Uma comunidade que estava vivendo divisões e contendas não poderia esquecer que o corpo de Cristo ou família era a principal marca de uma igreja. É a principal marca de uma igreja, olha a importância. Verdade. A marca de uma igreja que nós temos aqui, as pessoas observam lá fora, olha como aquela igreja, como aqueles irmãos vivem, se alegram, se abraçam, são verdadeiros uns com os outros, são amáveis. Olha a comunhão. Sabe o que me levou aí para a igreja? Posso dizer claramente para os irmãos, eu via a união na igreja. Eu tinha 14 anos, eu era na Igreja Batista do Joque, que hoje é Memorial. Eu via aqueles homens com entusiasmo. Amanhã, antigamente tinha, né? Aí o irmão anunciava, João Batista Rangel, João Batista Alves, João Batista Souza, Giovanni e muitos outros. E aí, eles iam para lá anunciar o culto. Terça-feira é culto na casa do irmão Juca. Todo mundo se alegrando, indo para a casa do irmão Juca. Na casa da irmã Guainá, final de ano, os jovens todos iam para a casa da irmã Guainá. Era aniversário de Washington. Não é. E aí, amassando lama até na casa dela, que não tinha calçamento, porque chovia nas vésperas do tempo, no final do ano chovia, e nós íamos com todo carinho, com todo amor, cantando ainda, para a casa da irmã Guainá. Ficava lá até tarde. Harmonia, amor. E as pessoas lá fora estavam observando. Eu observei. Isso foi que me fez também querer fazer parte desse corpo, que é a igreja, é a família de Deus. Aqui nós somos chamados de irmão, irmão para lá, irmão para cá. Isso é saudável. Isso não tem lá fora. O mundo está carente, o mundo está fragilizado, o mundo está doente, sem esse sentimento. E só encontra dentro da igreja. E quando isso não acontece, é um terror. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E pela misericórdia e graça do Senhor, é perceptível aqui no nosso meio. Você sente falta de um irmão que não veio ao culto? Semana passada eu falei com o irmão Amauri, senti sua falta. Isso é sinal de que ele faz falta. Então, a ele, a esposa, a filha, os filhos, né? Então, irmãos, é dessa forma que é o convívio familiar da igreja. Isso é fundamental. Paulo faz menção à mensagem que ele prega como apóstolo de Jesus Cristo. O Cristo crucificado viveu o seu martírio de forma voluntária. Ele não foi entregue ou persuadido por ninguém. Ele simplesmente se entregou pelo nosso pecado que precisava de punição. Ser pago, expiado, propiciado. Sua entrega teve como objetivo maior nos livrar desse mundo. No original em grego, o mundo se refere à era, tempo, século. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo que ele está se referindo aqui é o mundo, o sistema. O mundo está no maligno. Não é todo mundo, não. O mundo jaz no maligno, todos nós sabemos.
A mensagem de Paulo não era dizer que Jesus Cristo morreu para nos fazer feliz. Foi verdadeiro, tá? Não foi para nos fazer feliz e resolver nossos problemas ou trazer conforto, como a mensagem da prosperidade pregada hoje em todo o Brasil. O indivíduo aceita Jesus, acha que vai mudar da água para o vinho. Vai mudar. E aí alguns falam para ele, vai mudar, a sua vida vai mudar. Vai. A minha vida mudou, a dos irmãos também. Nós travamos uma guerra. Nós declaramos guerra ao inferno quando deixamos o mundo e aceitamos Jesus. É dessa forma. Vai continuar, talvez até pior. Mas não vamos desanimar. Porque maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Então por que ficarmos pensando que vai mudar, vai ser mil maravilhas? Não, ninguém aqui está enganado não, tá? Alguém achou que quando aceitasse Jesus e as coisas iam mudar, ia ficar tudo mil maravilhas? Todo mundo aqui é maduro o suficiente para saber que isso é a realidade. Não existe mil maravilhas, mundo das maravilhas. Nós declaramos guerra. E quando declaramos guerra, nós já sabemos das investidas do inimigo. Flechas inflamadas do inferno vêm em nossa direção toda hora e todo momento. E nós temos que estar firmados na rocha, usando os instrumentos do soldado. Efésios 6. Ele veio nos libertar, arrancar pela raiz desse mundo tenebroso. Tudo isso estava de acordo com a Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo veio confirmar, aplicar a obra através dos séculos. Esta é a razão pela qual podemos desfrutar da vida em liberdade em Cristo. Somos arrancados, desraigados desse presente século, através do seu ato voluntário em morrer pelos nossos pecados. Isso é vida eterna, hoje e sempre. Amém. Conclusão. Estamos quase chegando na hora. Conclusão. Podemos tirar algumas lições para nosso aprendizado. Principalmente, Paulo foi constituído apóstolo pelo chamado direto de Jesus Cristo, ressurreto, não por homens ou conselhos apostólicos, como vemos hoje. Os apóstolos foram pioneiros do cristianismo em expansão. Tudo o que precisamos está nas Escrituras, suficientes para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo foi um ato voluntário. Ele se entregou para a nossa libertação deste mundo tenebroso. Nossa salvação não depende de obras caridosas ou vidas simples, mas do ato de amor de Cristo pagando o preço na cruz pelos nossos pecados. Por fim, o ato voluntário de morrer na cruz foi em harmonia com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos redimidos e abençoados com a presença de Deus em nossas vidas. Nossa vida. Propriedade, cura, paz, alegria são consequências secundárias de uma vida em Cristo. Deus pode nos conceder essas coisas, mas elas não são o centro do Evangelho. A salvação em Cristo através da cruz e o verdadeiro livramento deste mundo tenebroso para o mundo vindouro. Fomos tirados com a raiz e tudo. Claro que ficou alguma coisinha do velho homem tentando nos ludibriar, nos enganar. Tem dentro de nós a carnalidade, que lutamos e lutamos até o último dia da nossa vida aqui na terra. Vamos continuar lutando sempre. A vontade carnal e a luta
E a vontade espiritual tem que ser alimentada muito mais do que a carnal, para que tenhamos vitória, tenhamos êxito na nossa trilha do dia a dia. A jornada é longa, não sabemos o dia, nem a hora, mas o Senhor sabe do momento certo que vai ser chamado para nós prestarmos a nossa conta lá no céu. Então continuem firmes na presença do Senhor, lutando, sabendo que a sua luta não será em vão. Tenha fé, tenha coragem, para que você venha a ser mais do que vencedor. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmão Orlando. Deus escolhe todos de acordo, né? E aí, se entrar aqui na igreja é um hospital, né? Vem pessoas de todo tipo de enfermidade. Deus não vai escolher quem está enfermo? Que venha normal, sem a operação do álcool. O vício do álcool destrói o relacionamento. O pecado, seja ele pecado qual for, destrói o relacionamento com Deus. Então, por essa porta vai entrar pessoas assim. Não devemos ter discriminação alguma. E o que o irmão Orlando falou, os crentes da época acharam um absurdo. Esse homem que está perseguindo crentes, esse homem que está correndo atrás da gente, ele quer ser batizado, olha só, que ousadia. Ele aceitou Jesus. Quem somos nós para falar, se alguém chegar ali e falar que aceitou Jesus? Ele vivia num mundo largado aí, na sarjeta, era um qualquer da vida, mas aceitou Jesus e mudou. Jesus transforma vidas, ou não cremos nisso? Não é? Jesus transforma quem Ele quer. Então, irmãos, é isso. Essa foi a lição de hoje. Para pensar e agir, os irmãos pensam, quer dizer, os irmãos leem e pensam depois, com calma, o que vai estar falando aqui. E pensa. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui. Vou convidar o irmão Enoque que ore falando com o Senhor. Vou segurando o microfone, irmão. Esteja orando. Fique à vontade. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que ouvimos, entendemos e aprendemos acerca de Ti, Pai. Pai amado, também, Pai, acerca do apóstolo Paulo, Pai, que nós possamos também ser ousados para anunciar a Tua palavra, Pai. Ó Deus, obrigado também por estar na Tua casa. E, Pai, esteja nos conduzindo também para o culto da noite. É a oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando o estudo dessa noite, dessa manhã. Deus abençoe a todos.